Olá, sejam todos muito bem-vindos ao quinto episódio do nosso podcast, o Comcast. Dessa vez, a gente vai falar sobre empresas, sobre questão de gestão, de estratégia e também de estratégia jurídica em relação ao crescimento das empresas. Meu nome é Arthur Ricarte, sou diretor de negócios e marketing da Concege e hoje eu estou ao lado dessas duas minhas queridas convidadas e eu vou abrir espaço para elas se apresentarem. Meu nome é Marcela, sou da Produtiva Júnior, atualmente sou gerente comercial e é isso. Meu nome é Camila, atualmente sou gerente de marketing, então eu atuo tanto na parte do inbound, como também no comercial lá da ADM Consult, e também é isso. Bem, e como eu falei, a gente vai falar de estratégia nos maiores nichos que tem, e eu vou deixar agora um pouco para vocês e fazer a primeira pergunta de todos, que é: o que é estratégia? Como vocês definiriam essa palavra que é tão importante para o crescimento de uma empresa? Perfeito. Pronto. No caso, bem no vínculo assim da administração, né? A parte estratégica, a gente costuma dizer que a administração ela é dividida em 5 áreas, né? Então, nós temos justamente a estratégia, o marketing, pessoas, a parte financeira e os processos. E, nesse sentido, a gente divide muito a estratégia, mas era o que a gente estava até conversando anteriormente. E a estratégia, ela funciona quase que como uma cabeça, assim, vamos dividir as áreas de administração no corpo geral, e as outras 4, elas são os outros membros. Então, mesmo que eu faça algo muito voltado para o marketing, muito voltado para os processos, muito voltado para o financeiro, eu vou precisar ter estratégia dentro de todos esses projetos que a gente vai estar realizando, tanto na consultoria quanto na assessoria. Então, ela nunca vai estar se largando e é justamente para estar guiando, né? Então, a estratégia é justamente nesse sentido de orientação. Eu acho que, estratégia, ela é a peça-chave para impulsionar os resultados da empresa. Então, se você não tem estratégias direcionadas, se você realmente não direciona os seus esforços de maneira correta, a sua estratégia também não vai ser assertiva para a sua empresa. Então, é muito de você ver onde sua empresa quer chegar, quais são os resultados que ela quer atingir, para realmente estar traçando estratégias que façam sentido para a sua empresa. O que a gente costuma muito falar também é que se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho é válido. Isso. Então, se você realmente não sabe onde a sua empresa quer chegar, quais são os resultados que você quer atingir, qualquer caminho vai servir para você. E aí, isso realmente não é o ideal, né? Você seguir qualquer caminho, porque, por exemplo, você tem uma empresa grande e você tem uma empresa pequena. Se você coloca metas iguais, por exemplo, para uma empresa grande e para uma empresa pequena, por exemplo, não vai fazer o mesmo sentido, certo? Porque a empresa grande pode bater aquelas metas e a empresa pequena não, e acabar frustrando a empresa, Sim. certo? Então, realmente, estratégia também é muito sobre onde você quer chegar e como você vai direcionar seus esforços de maneira correta. Perfeito. Muito legal, porque por mais que seja uma palavra, como vocês falaram, que tem muitos significados, de fato a estratégia ela tem que ser personalizada para cada empresa. E sobre isso, agora sobre personalização mesmo, de cada empresa, a gente queria falar sobre estratégias de administração que você pode usar em relação a isso. Então, algumas dicas, alguns processos realmente que vocês podem abordar aqui no mapeamento, análise de uma empresa, que faça a melhor estratégia para ela poder crescer. Perfeito. Pronto, levando até como base muito o pai da estratégia ali para a administração, que é Peter Drucker, ele fala muito no sentido de que a gente precisa sempre ter, como até acabou de ser citado, uma orientação. Então, saber tanto de onde você veio, saber onde você está e para onde você quer ir. Para onde você quer ir, você também tem que saber quais são os seus objetivos. Então, a gente sempre costuma dizer que você vai ter esses objetivos sempre claros, mas você também vai ter que assumir certos riscos. Então, quais são esses objetivos? Eles vão ser muito grandes, eles vão ser um pouco menores, mas, antes de tudo, para que a gente consiga ter esse alcance das estratégias, a gente precisa ter um time que vai estar esforçado para estar cumprindo com elas. Porque se você não vai ter pessoas que acreditam nos seus objetivos, então, realmente, quem é que vai estar acreditando, quem é que vai estar se esforçando, quem é que vai estar executando tanto o acompanhamento quanto as próprias ações para estar realmente executando e atingindo aquilo que a empresa quer, né? Seja na área, em alguma diretoria específica, seja em algum setor específico, mas um time como um todo, os gestores, os líderes, eles precisam sempre estar acompanhando para saber se o pessoal está com brilho no olho, se está realmente acompanhando a missão e vai conseguir chegar nessa visão que é o que todo mundo espera, né? Ou pelo menos deveria ser esperado.
Isso, e aí o que a gente fala muito também é que meio que a base de uma empresa, né, são pessoas e processos. Então, se as pessoas elas não estão bem alinhadas aos processos, fica um pouco difícil também da gente atingir nossas estratégias, atingir os nossos resultados esperados. Então, foi como Camila disse, as pessoas precisam estar nos lugares certos também, com os processos corretos, porque justamente com isso a gente vai conseguir traçar estratégias direcionadas para aquelas pessoas, para aqueles processos, e a empresa ela vai conseguir crescer de maneira saudável, porque justamente às vezes a gente vê muito, né, empresas que crescem de uma maneira muito frenética, sem nenhum tipo de estratégia, sem nenhum tipo de preparação. Isso acaba prejudicando de fato o embasamento da empresa de fato e a estrutura dela, porque um crescimento muito acelerado pode balançar de fato a estrutura inicial da empresa também. Legal. E sim, eu acho legal porque nesse podcast eu fico aprendendo muito também. E o que eu queria comentar é que, de certa forma, a questão jurídica também é muito importante em relação a isso. Sim. Porque a gente sabe que, da mesma forma que você precisa ter processos muito bem delimitados, um processo de administração da empresa muito bem delimitado, todos os contratos e a viabilidade jurídica daquilo para que você acabando num processo é importante quando você for ver a viabilidade daquela empresa. E vocês tocaram num ponto que eu achei bem legal, que são exatamente... Vou destrinchar um pouco mais, mas os processos de cada empresa. Então, por exemplo, aqui todos nós trabalhamos muito com empresas sêniores, com startups. Sim. E os processos bases que vocês acham que cada empresa dessa tem? Perfeito. No caso, você diz mais pra gente trazer os processos que possuem os gaps ou Isso. já quando estão com os erros, né? Essa questão de empresas que cresceram muito rapidamente e que não conseguiram acompanhar esse crescimento é extremamente comum. Então, assim, é uma das coisas mais normais. A gente também trabalha, né, com processos. Então, o que acontece é que eles crescem muito rápido e eles dependem das pessoas. Então, quando você acaba dependendo das pessoas, o que acontecer com essas pessoas vai estar muito preso. Então, se acontecer até mesmo de um acidente, né? Essa pessoa faleceu, qualquer outra coisa, você não tem como substituir. Muitas vezes você nem sabe, porque cresceu tão rápido que não conseguiu acompanhar tudo isso. Então, ter esse acompanhamento dos processos é muito importante, mas principalmente eu acredito que na parte estratégica, os indicadores. Então, é a forma como você consegue acompanhar. E é algo que a gente também leva muito em consideração na própria Demo Consult. Esses indicadores, eles precisam ser analisados por áreas, perfeito, mas eles precisam principalmente ser analisados no geral. O que acontece muitas vezes é que as pessoas elas focam apenas nos indicadores, por exemplo, o meu custo por lead, ele subiu de 1 para 2. Aí as pessoas, nossa, isso é ruim, não tá legal. Certo, mas o faturamento às vezes ele dobrou. Então, tá compensando. Então, a gente tem que analisar não apenas o lado negativo ou positivo, mas analisar o todo. O que muitas vezes a gente só acaba vendo um lado, né, do dado, e não, tem diversos outros, é aquela questão do 6 e o 9, né? Se você vir de um lado, vai ser uma coisa, mas se você ver do outro, pode ser algo totalmente diferente. Então, ver no geral, por isso que a gente fala que precisa do diagnóstico, né? Também muitos clientes chegam pra gente com a dor específica e não, eu vou trabalhar isso. Não, vamos tentar aqui, vamos analisar o geral, para ver se realmente isso e saber se realmente não tem outros pontos que podem estar influenciando naquele ponto que pode ser tido como negativo ou até muitas vezes tido como positivo. Quando a gente vê, não tá tão positivo assim ou não tá tão negativo assim. Então, acho que é bem nesse sentido. E aí, até sobre isso, o diagnóstico é muito importante para a gente realmente conseguir até vender serviços personalizados, né, para empresas. Porque o que adianta a gente pegar uma empresa, ela pode ser do mesmo segmento, mas que queira ou que não, aquela empresa tem postos diferentes, tem dores diferentes, são pessoas diferentes, então existe complexidades diferentes para cada empresa. E processos também, você tem que adaptar de acordo com cada empresa, né? De acordo com a dor de cada empresa. O que a gente faz muito? A gente primeiro mapeia os processos. O que seria esse mapeamento? O mapeamento seria muito a gente analisar como esses processos funcionam hoje em dia. Então, como é que meus processos de suporte, como é que meus processos primários funcionam atualmente, certo? Então, eu analiso como eles funcionam atualmente e aí, a partir disso, eu consigo analisar quais são os gargalos que aquele processo tem, certo? E aí, a partir disso, eu consigo trazer melhorias e modelar esse processo. E acho que um ponto-chave sobre o processo, que ele não pode ser deixado de ser acompanhado nunca. Por quê? Porque ele é muito adaptável. Então, por exemplo, a gente
se localiza em um local X, certo? E minha empresa ela vai ter que se adaptar para outro local, a gente cresceu, a gente expandiu, a gente vai ter que ir para outro lugar, certo? Esses processos, eles precisam ser adaptados para esse novo ambiente que a gente vai estar indo, certo? Então, para isso, eles têm que ser muito bem monitorados pelos líderes, pelos diretores, justamente para que eles acompanhem essas mudanças que ocorrem nos processos. Porque sem isso, esses processos vão ficar estagnados e eles vão acabar, as pessoas vão acabar fazendo de jeitos diferentes a partir dessas mudanças. Então, é muito importante esse acompanhamento, essa metrificação, justamente para a gente evoluir esses processos e não deixar a empresa, de certa forma, estagnada, né? Vocês que têm mais contato, realmente, no mapeamento e da análise das empresas, vocês diriam que isso é algo comum? As empresas deixam de acompanhar os processos, deixam de evoluir junto com eles? Demais. Bastante. Isso acontece muito, até porque muitas empresas até não entendem a importância de gerir os processos, né? Então, por exemplo, a gente sabe que às vezes a gente faz consultoria, assessoria, e muitas empresas, elas simplesmente engavetam o que a gente fez. Só que esse engavetamento pode acabar gerando futuros resultados não possíveis para a empresa. Então, por exemplo, a gente fez uns processos, a gente sabe a importância deles, e no momento da consultoria, alguns gestores, eles veem a importância daquilo, mas depois eles acabam deixando de lado. Só que aí é importante que você, como eu disse, é importante que você acompanhe esse processo justamente para você ir adaptando ele de maneira que a sua empresa for crescendo, da maneira que a sua empresa for expandindo, né? Então, isso acontece bastante de algumas empresas realmente não acompanharem por não entender a importância da gestão de processo para a empresa. Isso, e acaba criando vários gaps, porque se você já fez, mas não está acompanhando, até mesmo dos indicadores também. Todos os processos, eles também acabam tendo muitas vezes indicadores para acompanhamento, para saber se realmente estão sendo executados da maneira mais correta possível. E acaba que quando isso não é feito, efetivado, né? A gente faz o mapeamento do processo, está perfeito, executou toda a consultoria. Mas, tanto que a ADM, a gente até, quando finaliza, a gente apresenta o ciclo PDCA, que é para justamente ter um acompanhamento. O ciclo PDCA é uma metodologia que a gente faz muito uso, que é para que esses processos eles possam ser analisados, certo? Eles estão ok, eles estão prontos. Mas a gente sabe que daqui a um tempo pode ter uma mudança da pessoa que executa, pode ter uma mudança... A gente percebeu isso muito em 2020, né? Do mundo totalmente. Sim. Pois é. Vem guerras, infelizmente acontecem muitas coisas que não estão no nosso controle. Eu acho que também tem os processos para a gente estar ajustando e vem a estratégia justamente para isso. Então, tem risco, vamos tomar mais cuidado, pensar a curto, médio e longo prazo. E o pessoal, muitas vezes, o curto sempre está ganhando, então, ou a longo prazo acaba ficando um pouco mais de lado. E é isso que eu vejo que, principalmente até no setor, no mercado potiguar, como no geral, o pessoal não pensa muito, tardiamente, posteriormente. Eles sempre pensam muito no agora e acaba que muitas das problemáticas que a gente encontra nas consultorias ou nas assessorias sempre vão ser por decorrência de um cuidado que faltou com a própria visão da empresa, que era posterior àquilo. Então, eles só pensam no agora, mas o futuro não pode ser a Deus pertence, né? Então, isso acaba acontecendo. Total. E até sobre isso de indicadores, uma coisa que a gente costuma falar muito é o que não é medido não pode ser gerenciado. Com certeza. Então, se você não acompanha esses processos, se você não acompanha esses indicadores, você realmente não vai ter esse acompanhamento e você não vai conseguir gerenciar a sua empresa de uma melhor maneira, certo? Então, direcionar os seus esforços de fato, como eu já tinha falado, para o que realmente é importante para a sua empresa. Porque se você atira para todo lado, de certa forma, você não vai chegar no caminho exato que você quer e atingir os resultados positivos de fato para a sua empresa. E sobre isso que a gente já falou de indicadores, eu percebi até que a gente fala um pouco de cultura, né? Quando trata das pessoas, que também é muito importante para a estratégia. E já que as empresas têm muito contato com toda essa gestão, queria saber de vocês se vocês têm algum exemplo que vocês vivenciaram ao longo dessa jornada de empresas que, com estratégia, alcançaram voos muito altos, mas também sem o acompanhamento de curto, médio e longo prazo, acabaram falhando nessa caminhada. Perfeito. Pronto, eu separei um caso com a Demo Consult que aconteceu, que a gente usa ele como muita base, assim, até para trazer para outras empresas, quando a gente vai apresentar, né? Até por sermos do comercial, a gente sempre tem que trazer uma prova, né? Sim, sim. E o que acontece? A gente traz muito o exemplo da Mr. Pizza. É uma empresa que, assim, na época que a DMP chegou para ela, eles já estavam com resultados bem mais em baixa e, assim, não estavam conseguindo ter sucesso de forma alguma. Eles já estavam prontos para, inclusive, fechar as portas e, infelizmente, terminar. Iam declarar realmente que não estavam mais conseguindo, né? Aí a gente chegou, teve a apresentação de proposta, fez tudo, né, bem certinho como mando comercial, então analisou todos os dados que eles nos trouxeram, estavam com muito medo, né? Até porque você já está para fechar, muitas vezes. Você ainda investir dinheiro para tentar
permanecer, então eles colocaram muita fé, inclusive, na gente. E a gente fez diversos planos de ação muito voltados para o marketing, mas sempre, claro, com muita estratégia. Então, assim, todo o acompanhamento, toda essa metrificação era feito também. E a gente alcançou resultados no qual, com o acompanhamento da Demo Consult, a gente conseguiu mais de 289% de melhoria em questão dos valores que eles estavam tendo. Conseguiram se manter no mercado e, inclusive, crescer. Então, eles também abriram outras filiais, conseguiram se manter tendo esse sucesso e voltar realmente. Então, é um case que a gente costuma trazer muito, justamente por ser algo que a pessoa sair do fechamento para o sucesso e ainda conseguir outras empresas. Então, conseguiu se manter muito bem e, assim, eles agradeceram muito a gente, até por ter conseguido permanecer no mercado e ter conseguido acompanhar também todos os dados, todas as informações, todas as metrificações. Então, assim, é um caso básico do que eu falei. Foi muito voltado para o marketing, mas os nossos projetos, eles são personalizados. Sim. Então, a gente tem que trazer sempre muito da mistura. Eu posso trazer outros projetos também de mapeamento de processo, que a gente vai ter pessoas. Então, sempre está muito uma coisa vinculada com a outra e a estratégia ela vai estar vinculada com todos, com toda certeza. Pois é, tipo, até trazendo o exemplo da produtiva também, certo? A gente fez um projeto, certo, de régua de cobrança e a gente trabalhou com processos de cobrança na Unimed. Então, a gente realizou esses processos, fez régua de cobrança e isso foi muito importante porque a gente conseguiu diminuir 1 milhão de gastos anuais na empresa, certo? Foi algo muito impactante porque justamente a gente sabe que existem clientes que acabam deixando a desejar na questão do pagamento. E se a gente não fizer cobranças incisivas, acaba que a gente acaba perdendo, de fato, dinheiro, a gente acaba perdendo e deixando um pouco de lado o nosso faturamento, que é algo realmente muito importante também para a empresa. Então, existem diversos outros casos que a gente trabalhou com processos, com estratégia, e que realmente alavancaram os resultados da empresa. Então, é realmente algo muito importante. Estou impressionado com os impactos que as duas EJs trouxeram, né, para o mercado. E é muito legal sempre ver no mercado sênior, porque apesar de a gente brincar que a gente é júnior, a gente ajuda muito o mercado sênior. Sim. Com certeza. E eu queria aqui dar espaço agora para vocês falassem um pouco sobre as EJs de vocês. Não necessariamente sobre case, mas até no início, uma pequena apresentação, para que vocês falassem um pouco sobre quem é a Produtiva Júnior e quem é a Demi Consult. Perfeito. A Produtiva, certo, ela é uma empresa que a gente foca na área de gestão empresarial. Então, a gente ajuda as empresas a atingirem bons resultados muito voltado para a área de gestão empresarial. E a gente sabe que é algo muito importante as empresas elas terem realmente um bom acompanhamento empresarial, elas saberem administrar bem essas empresas justamente para que elas consigam atingir bons resultados. Então, a gente ajuda muito elas nesse quesito. Atualmente, a gente já trabalha em 3 áreas de gestão. Então, a gente trabalha tanto na gestão estratégica, como na gestão financeira e também na gestão da produção. Então, cada uma delas elas têm impactos diferentes na empresa e a gente tanto pode trabalhar com as 3 áreas juntas, como também a gente pode focar em cada uma dessas empresas. A gente trabalha hoje com consultorias e assessorias, certo? Consultorias, elas são mais voltadas para demandas mais específicas, então são escopos mais curtos. Já a assessoria, a gente foca muito em melhoria contínua. Então, é algo que a gente vai estar sempre procurando evoluir naquela empresa. Então, consequentemente, ele é um escopo mais aberto, ele é um tempo mais longo também. A gente já está no mercado há 12 anos, então a gente já trabalhou com diversos clientes. Nossa média de satisfação é 9,5, então a gente se orgulha bastante disso também. A gente sempre busca, de fato, personalizar os projetos para os clientes, como a gente falou, né? A gente precisa ter o diagnóstico para que a gente consiga entender como aquelas empresas elas se comportam para a gente conseguir oferecer, de fato, um projeto que vai caber à realidade delas e que elas consigam, de fato, estar implementando aquilo no dia a dia. Então, a gente trabalha muito com isso. Até uma regra não negociável nossa é direcionar nossos esforços para o sucesso do cliente. Então, é muito importante isso para a gente preza muito por isso. E a Produtiva, ela está muito aberta a receber qualquer outra empresa. A gente também trabalha com diversos segmentos. Então, realmente, a gente quer ajudar a impactar e ajudar a transformar expectativas em realidades. Perfeito. No caso da Demi Consult, né, ela é uma EJ mais antiga, né, uma empresa mais antiga, a gente costuma dizer assim, nós já temos 31 anos de experiência, então assim, já está bastante tempo no mercado, foi a primeira do RN, a gente tem muito orgulho de falar nesse sentido, e nós trabalhamos, como eu falei anteriormente, nas 5 áreas de administração, então, gestão do marketing, estratégia, financeira, processos e pessoas, então a gente consegue acolher
muito escopo, muita coisa. E a gente costuma dizer que nós trabalhamos com consultoria e assessoria, mas nós entregamos solução, né? Também, então, sempre tem que trazer um pouco disso, porque nossos clientes, eles chegam pra gente, podem estar muito bem, mas querem se organizar melhor, ou podem estar, como eu falei até no nosso case, né? Numa situação muito complicada e a gente está conseguindo auxiliar. Mas, de todo jeito, a gente vai estar trazendo alguma solução nesse sentido para a empresa. E eu acho que um dos maiores esforços da empresa Júnior é essa adequação que a gente consegue ter. Nós somos estudantes, mas nós temos o apoio de professores e nós estamos sempre em busca do melhor, seja para a gente estar entendendo melhor como essa empresa funciona, como também para a gente trazer o resultado. Então, a gente sempre está em busca de algo positivo, de algo melhor, de soluções realmente para essas empresas, e a ADM, ela sempre vai estar em busca disso, vai estar sempre trazendo o melhor resultado possível para a sua empresa, e além disso, a gente vai contar sempre também com pessoas que a gente já considera especialistas, né? Até pelo costume de estar trabalhando. A gente costuma dizer que algumas pessoas que trabalham na ADM Consult, elas conseguem saber muito mais do que até pessoas que não, já se formaram, mas no mercado sênior ainda está aquela coisa, não conseguiu ser puxado tão bem. Então, são pessoas que estão sempre desenvolvendo liderança e que realmente vão estar em busca do melhor para sua empresa. E é tudo isso mesmo sobre a ADM Consult. Mas se deixar, eu falo mais. Pois é, se deixar, todo mundo aqui passa o dia falando, né? Defensores. Mas eu acho que, tipo, até um ponto muito comum de empresas júniores, assim, acho que a gente é muito conformado, assim. Isso, então, a gente sempre busca estar se inovando. Então, você nunca vai ver a gente parado ali. A gente não tem mais nada para aprender. A gente sempre vai ter o que aprender. A gente é todo mundo muito aberto a sugestões. Mudança. Então, mudanças são muito bem-vindas, então acho que é algo muito comum entre as EJs. A gente é muito conformado com a realidade, então a gente sempre vai estar buscando novos conhecimentos, buscando inovação, tecnologia, para estar trazendo para nossas empresas. Então isso é muito importante, porque impacta também no serviço que a gente oferece para os clientes. Então acredito que seja algo muito comum entre um movimento empresa júnior, né? É muito bacana, porque faz, de fato, parte do estudante, né? Sempre procurar coisas novas para trazer as melhores soluções que a gente vai levar para o mercado futuramente. Com certeza. Pois E com isso, eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês. O papo estava muito bom, o tempo passou muito rápido. Muito. Muito mesmo. Com certeza. E deixar aqui com as 2 referências que a gente tem. Então, muito obrigado por falar sobre esse papo de gestão. Tenho certeza que os ouvintes aprenderam muito. E pedir. Aqui também abriu espaço pro Merchan, então falem o arroba das empresas de vocês. Aqui no final, sigam para acompanhar mais episódios. A gente sempre divulga lá no Instagram, o arroba @consegufrn. E aqui, o arroba da Produtividade ADM. Produtiva Júnior. @ADM Consult, mas também queria estar agradecendo, né, a EJ irmã da gente aqui, a gente costuma falar muito, cresce junto lá no mesmo setor, então só agradecer por ter sido chamada, é um orgulho muito grande, tanto para mim como para a ADM Consult estar representando aqui no Concast. E eu tô muito feliz também, a gente tava até comentando, né, antes, a gente ficou muito feliz com o convite, muito bom sempre estar falando de assuntos que a gente gosta muito, de assuntos que a gente sempre fala no dia a dia, e é algo muito importante, assim, pra gente, tá tendo essa visibilidade. Fico muito feliz também pelo convite. Muito obrigada, Concege. Vocês também são um parceiro muito importante nosso, então agradeço demais. A confiança, né, tá trazendo a gente pro podcast. Sim, com certeza. E a gente também confia demais em vocês, então muito obrigada. Muito obrigado e até a próxima.